Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Acadêmicos do Cavalo. Eu sou Kelso Samatsu, médico veterinário, treinador profissional de cavalos, e hoje eu vou falar com você sobre a aerofagia. Você sabe o que é aerofagia? Você sabe os riscos da aerofagia? E pior, você sabe como o teu cavalo começa com essa enfermidade aí na cabeça dele? Pois é, a aerofagia é uma doença psicológica que acomete quase todos os equinos que ficam estabulados por muito tempo. E eu vou te explicar os riscos dela, como ela começa e como você pode prevenir. E quem sabe, será que ela tem um tratamento? Se você já gostou do tema de hoje, não esquece, deixa aquele super like, ativa o sininho de notificações e não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Sem mais delongas, vamos lá para o vídeo que tá chique show. Bom, pessoal, a primeira coisa que todo mundo pergunta é o que é a tal da aerofagia. Muitos cavalos praticam a aerofagia, porém muitas pessoas ainda têm dificuldade de enxergar e ver que o seu cavalo tem a aerofagia. A aerofagia nada mais é que é uma doença do cavalo engolir ar. O teu cavalo simplesmente ou literalmente começa a comer ar. Ele faz um movimento de mastigação, como se ele mastigasse o ar, e ele engole e fica mastigando por um tempo, como se ele tivesse comendo algum tipo de alimento, mas é só o ar. Ele pode fazer isso de duas formas. A aerofagia com apoio, onde ele vai apoiar o canto da boca dele lá, numa tábua, numa madeira, numa cerca, em qualquer lugar que ele consiga apoiar, e ele vai fazer esse movimento de como se ele estivesse arrancando o pasto lá do gramado, mas ele simplesmente está apoiando a boca em qualquer superfície que ele consiga, e ele vai engolir. E ele faz movimento de mastigação e tudo. E a gente tem também a aerofagia sem apoio, onde o cavalo aprende a mastigar o ar, capturando o ar no ar. Então ele mastiga do nada, ele como faz o movimento de como se ele fosse abocanhar alguma coisa e engole e faz o movimento de mastigação. Quais são os riscos disso? Kelson, mas tá, meu cavalo faz muito isso, nunca tinha notado que era uma doença, meu cavalo faz isso. Qual é o grande problema? Bom, a gente tem uma série de problemas. Primeiro, o grande problema disso, o teu cavalo, ele começa a encher o estômago dele com ar, né? Ele vai dilatando o estômago dele. Muitas vezes, ou quase sempre, esse cavalo diminui muito a quantidade de alimento que ele come, ele para de comer, e aí nós temos dois grandes problemas. Ou o cavalo tem grande dificuldade para engordar, e o segundo grande problema, se ele está um cavalo num bom status corporal, ele começa a diminuir e emagrecer muito, porque na cabeça dele, ele está se alimentando, né? Fisiologicamente, ele não está recebendo nada, mas psicologicamente ele está tendo o ato de comer, de mastigar. E isso faz com que ele pare de se alimentar de alimentos sólidos, como ração e pasto, e se ele está se alimentando, ele se alimenta em menos quantidade, o que faz ele ou emagrecer ou perder muito peso, né? Ou deixar de comer. Então, essa é a primeira, o principal causa aí da aerofagia. Segunda coisa, como o cavalo ele começa a engolir ar, ele tem o estômago dilatado, começa a formação de ácidos gástricos. Então, esses ácidos gástricos começam a ser produzidos para receber um alimento, só que não recebe nada, recebendo só ar. E esse ácido começa a corroer as paredes do estômago. Então, o cavalo tem a chance de desenvolver gastrites nervosas e ulcerações. E, por consequência, a tal da cólica, né? Então o teu cavalo começa a desenvolver cólica, porque ele começa a inchar o estômago dele, por consequência o intestino, de ar, né? E esse ar que entra, esses gases que entram, não conseguem sair pela boca. Lembra lá que o cavalo não arrota, né? Não tem a capacidade de eructar e também não tem a capacidade de vomitar. Então, uma vez que esse ar entrou, ele tem que percorrer todo o sistema gastrointestinal para sair lá pelo reto. Ou seja, esse cavalo tem a chance de ter muito oxigênio lá nas alças intestinais, essas alças intestinais começarem a ser flutuantes dentro lá da cavidade abdominal e ter uma torção intestinal. A chance do teu cavalo ter isso é muito séria e muito grande. Então, fora o problema de anorexia, o teu cavalo parar de comer, emagrecimento, nós temos o risco de tanto quanto gastrites, ulcerações e cólicas.
E aí, o último grande problema é um problema psicológico. A doença, vamos assim chamar, a aerofagia, é uma doença basicamente psicológica. Por quê? Ela é desenvolvida em cavalos que estão muito tempo, e presta atenção você aí, muito tempo ocioso. Eu sempre falo isso, acabo até sendo meio repetitivo. O cavalo na natureza, ele passa quase que 3/3, né? Se a gente pensar em 4/3, dividir a vida do cavalo, o dia dele em 4 partes, 3 partes do dia ele passa se alimentando, uma parte só ali, 4 horinhas, 5 horinhas, que ele gasta com interação social, o momento que ele vai dormir, momento de realmente uma ociosidade, que ele não faz nada. Então, num dia de 24 horas, pelo menos 18 a 20 horas o cavalo está se alimentando. E aí você traz esse cavalo para a cocheira. E na cocheira você não disponibiliza alimentação, não disponibiliza um enriquecimento ambiental, onde o cavalo tem alguma coisa para entreter a cabeça, ele não tem a visualização de outro cavalo, ele não consegue ter contato visual e social, né, com outro cavalo, e isso faz com que o cavalo desenvolva um estresse de confinamento, né? O cavalo começa a ficar ocioso, começa a ficar realmente, desculpa o termo, de saco cheio de estar ali na baia sem fazer nada, e de repente esse cavalo vai falar assim, nossa, o que eu vou fazer? E é uma doença por confinamento. De repente, muitas vezes, ou quase sempre, esses cavalos têm contato com algum outro cavalo que já engole ar. Então ele vê aquele cavalo engolindo ar e ele começa a pensar, bom, já que eu não estou fazendo nada mesmo, e aquele cavalo está fazendo aquilo lá, isso deve ser legal. E ele começa a engolir ar. E aí é a grande questão. Uma vez que ele aprendeu esse vício, a chance de levar esse vício para o resto da vida é muito grande. Então, as duas grandes perguntas finais o pessoal me faz. Primeiro, como prevenir? E segundo, como tratar? Bom, gente, se você já chegou até aqui, não vai embora, porque eu vou explicar agora como você vai prevenir essa doença e a última parte, como você tratar. Se você está gostando desse tema, se para você está sendo importante, não deixe de dar o seu super like, ativar o sininho de notificações, e se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, porque isso ajuda com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas, assim como você, e essa informação que é relevante possa também atingir outras pessoas que têm cavalos que também têm esse problema. Bom, primeiro, como eu posso prevenir a aerofagia? A aerofagia, gente, como eu falei para vocês, é uma doença psicológica. Como que eu vou prevenir a aerofagia? Você tem que proporcionar ao cavalo uma vida quase que parecida com a natural dele lá, quando ele vive interagindo com outros cavalos soltos na natureza. Ou seja, manter esse cavalo o mais solto possível durante o dia. Kelsons, eu não consigo manter meu cavalo solto, o espaço que eu tenho é restrito, ele fica confinado. No confinamento, permita o seu cavalo ter um mínimo de interação social, seja com cocheiras baixas, onde ele consegue esticar o pescoço e ter o contato um com o outro cavalo, seja com as cocheiras abertas na frente, onde o teu cavalo consegue visualizar o cavalo que está na baia da frente. Esse convívio social, mesmo à distância, mas permitindo um cavalo ver outro, é muito saudável. Por fim, enquanto o seu cavalo está dentro da cocheira, você tem que minimizar o máximo que você pode o tempo de ociosidade dele. Como assim? Veja, nós aqui trabalhamos com pelo menos o slow feeder dentro da baia. Né? Tem algumas baias que a gente tem o slow feeder e o slow box, que é o quê? São comedouros lentos, onde o cavalo retira uma pequena quantidade de alimento e ele leva muito tempo para comer toda essa quantidade de alimento. E como ele passa muitas horas se alimentando aqui nesse comedouro lento, isso assimila muito ou se parece muito com o tempo que o cavalo está solto lá na natureza. Então, o tempo que ele está aqui dentro da caixeira, ele não está ocioso. Veja, o nosso slow feeder aqui está cheio. A Rosinha agora está no momento dela de descanso, ela não quer comer. Mas daqui a pouco ela vem aqui e ela começa a comer. Ela passa 1 hora, 2 horas brincando aqui. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que vai proporcionar. E por fim, você, quando o teu cavalo está na cocheira, também proporcione um enriquecimento ambiental. Tem pessoas que penduram um fiozinho com 4, 5 cenouras que ficam pendurados, o cavalo fica ali tentando capturar e aquelas cenouras ficam dançando para lá para cá. Tem gente que pendura correntes. O slow feeder pra gente, ó, ele é um brinquedo, então ele fica solto e o cavalo, ele vem com a cabeça aqui, fica joga para lá, joga para cá, para ele é um entretenimento. Então, o enriquecimento ambiental para cavalos que ficam confinados é muito importante. Gente, existe uma lei, uma convenção de bem-estar animal que ficou
dito que cavalos que passam o dia todo encocheirados, pelo menos das 24 horas do dia, 4 horas ele tem que ficar fora da baixa, fora da cocheira. Então, vamos lá, se teu cavalo pelo menos está ficando o dia todo fechado, retire ele nem que seja no cabresto e pendure ele, deixe ele amarrado em um outro lugar, onde ele possa ver outras coisas, onde ele entretenha a mente dele de uma forma diferente. Só o fato de você estar retirando ele da cocheira, levando ele para um lugar novo, isso faz com que o seu cavalo não fique ocioso. Percebam que são vários fatores que trazem a aerofagia para o seu cavalo. E por fim, gente, como é que eu consigo tratar a aerofagia? Meu cavalo que já tem aerofagia, Kelson, o que é que eu faço? Bom, gente, eu quero ser bem sincero com vocês, já tenho 13 anos de formado e quero que, se existir amanhã ou depois uma outra forma de tratamento, acredito que eu posso vir aqui e refazer esse vídeo e falar para vocês, ó, agora existe um outro tratamento. Mas o tratamento principal é você pegar seu cavalo, soltar ele, deixar ele a campo, solto o máximo possível, com muita interação social, junto com 3, 4, 5 cavalos, onde ele vai entreter a mente, com possibilidade de muito pastejo, feno à vontade nas cocheiras para ele diminuir esse tempo de ocioso, mas uma vez que o cavalo adquiriu a doença da aerofagia, ele pode minimizar essa questão, diminuir bastante, quase que você não nota, mas sempre que ele tiver um movimento, um tempo ocioso, aquela horinha que ele fica à toa dentro da cocheira, ele vai engolir. Então, infelizmente, o tratamento da aerofagia, o mais eficaz é a prevenção. Tá? Então, previna para que seu cavalo não aprenda a engolir, porque depois que começou a engolir, a chance de você ter um problema lá na frente é muito grande, tá bom? Ah, Kelsos, por fim, né? Tem gente que fala tem o uso da coleira. Legal, o uso da coleira ajuda, gente. Só que quem já teve contato com a coleira ela é para impedir o cavalo de deglutir. Ela fica apertada aqui e o cavalo tem dificuldade de engolir. Então ele vai diminuindo a intenção de engolir porque ele tem dificuldade de engolir. Mas se ele tem dificuldade de engolir ar, ele tem dificuldade de engolir feno, ele tem dificuldade de engolir água, então você prejudica a ação dele se alimentar também, tanto de feno e de água. E aí talvez não seja tão legal, tá? Então, a dica que eu dou para vocês, prevenção. Forneça um ambiente rico para o seu cavalo para que ele não chegue a desenvolver a aerofagia. E se você tiver um cavalo aí dentro das suas cocheiras com aerofagia, esconda ele dos demais cavalos, porque senão no momento que tiver ocioso, ele vai ensinar os teus cavalos a engolir ar também, tá bom, gente? Essa é a dica que eu dou para você, talvez o vídeo ficou um pouquinho longo, mas a gente falou a causa, o que é tratamento, prevenção, para que você tenha um vídeo super completo sobre isso aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. E, como eu sempre falo para vocês, se você gostou, compartilha com seus amigos esse vídeo, porque esse vídeo vai chegar a mais pessoas que também têm dificuldade com isso. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Como sempre falo para vocês, é para frente que você anda, para cima que você olha. Super beijo do coração. Tchau, tchau.